Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite, curiosos e curiosas. Abud, quer dizer que um podcast que já foi comentado por você aqui, agora virou livro, é isso? É isso, Marcelo Duarte. Aliás, uma história bem legal. A gente conversou sobre um podcast que é o Histórias para Ouvir Lavando Louça, do canal Histórias de Terapia. Eu falei sobre ele no finalzinho de 2021, foi em novembro de 2021, aqui no quadro, no hashtag Hoje Pode, né? E aí, quando eu publiquei, o Alexandre Simoni, que foi meu aluno na FAAP, meu aluno de rádio e TV, ele encontrou ali nas redes sociais e ficou super feliz, e eu mais ainda, né? Porque é essa retribuição que a gente tem quando vê o trabalho circulando. E agora, o Histórias de Terapia, o Terapia, que é a empresa deles hoje, né? Vai virar livro, aliás, virou o livro, foi lançado ontem, sexta-feira, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Passei por ali, falei com os dois, com o Alexandre Simoni e com o Lucas Galdino, e é um trabalho fascinante que eles têm, que nós comentamos aqui bastante no hashtag Hoje Pode, e eu os entrevistei um pouquinho antes, agora, do livro sair, porque o canal também está completando 5 anos, né? Eles têm tanto o canal de vídeos, que foi o início ali, que era né, o Histórias de Terapia, Terapia, ou seja, ter a pessoa lavando louça enquanto conta as histórias, e depois veio o podcast, o Histórias para Ouvir Lavando Louça, que é o contrário, eles fazendo companhia para quando a gente está lavando louça, Marcelo Duarte. Quer dizer que ele já tem quase 5 anos e ainda eles não conseguiram, apesar de todo esse sucesso, comprar uma máquina de lavar louça, ainda é ali na pia mesmo. Na verdade, o propósito é não ter uma máquina de lavar louça, porque eles descobriram juntos, né, o Alexandre e o Lucas, lá em 2018, Marcelo Duarte, naqueles idos tempos em que as pessoas não conversavam mais, que a hora de lavar louça era um momento em que havia paz e que havia diálogo e escuta. Então, entre eles, pensando justamente nessa falta de escuta no mundo, eles perceberam que quando um deles estava lavando louça e o outro estava ali conversando, aquilo fluía, não tinha tanta tensão. E quando tinha, por exemplo, se eles iam falar de alguma coisa que estava incomodando muito, tal, apertava ali o pano de prato, abria mais a torneira, reações naturais que eles nem percebiam, mas a coisa fluía, o diálogo acontecia, e mais do que isso, eles se escutavam. Então foi a partir desse propósito que eles criaram o Terapia. E acho que é bem legal isso, viu, Marcelo Duarte, porque dando aula, e até aquela conversa que a gente teve sobre inteligência artificial mexeu muito comigo, eu agora tenho acrescentado uma aula no início do semestre, que a gente fala muito de você precisa ter a ideia, depois planejar para criar o podcast. Antes da ideia, eu estou usando o que eles falam, o que outra pessoa que eu entrevistei também, que eu entrevistei agora recentemente, que é a Aline Hack, também conversou, outra podcaster, né, e pesquisadora, que é o propósito, Marcelo Duarte. Então, acho que tem que ter propósito. E o propósito pode ser divertir, pode ser acompanhar as pessoas. O propósito do Terapia, e agora do livro que eles estão lançando em cima de todo esse trabalho, é estabelecer essa escuta, é fazer as pessoas ouvirem sobre temas sensíveis, difíceis, às vezes até que essas pessoas, num primeiro momento, por certa ideologia, por crenças, por qualquer coisa, têm 1000 barreiras, mas ao ouvir um ser humano falando sobre o que viveu, sobre o que passou, enquanto lava a louça, ou contando, enquanto você lava a louça, você escutando essa pessoa, é tudo muito transformador. E agora eu tenho usado isso, uma outra frase de um outro ex-aluno da FAAP, esse de cinema, que criou o São Paulo para Todos, São Paulo para Todos, o SP Invisível, que é tirar fotografias de pessoas que estão em situação de rua e contar as histórias dessas pessoas. Um trabalho belíssimo. E ele cunhou aí esses dias, enquanto eu estava pensando nessa coisa do propósito, uma frase que eu passei a usar. Não basta ter uma ideia, é preciso ter um propósito.
Então, para mim, isso está fazendo todo sentido com os alunos, é o que eu quero que eles tenham na hora de produzir, de pensar podcasts, para que venham outros Alexandre Simones na minha vida e me surpreendam positivamente, como é o caso dessa dupla aí do Terapia. E essa é a questão do propósito, né, Abud? Você está dizendo mesmo que é algo amplo. Assim, eu quero divertir alguém, eu quero fazer companhia a alguém numa viagem, eu quero dar dicas. Não é só o cunho social, né? Que pergunta a pessoa tem que, quando vai criar um podcast, se fazer então? Para quem? Para quê? Como é que a gente chega nesse propósito? Olha, eu acredito que o nome do livro é um bom argumento para isso. A história do outro muda a gente, né? Eu estou mudando a história do outro a partir da minha história, da história que eu estou contando, da narrativa que eu estou criando, seja em qual formato for. Quando a gente fala em história, a gente está aqui fazendo história literalmente, né? A gente está conversando, criando, contando, e é isso. Está mudando alguma coisa? Eu acredito que esse é o propósito. O meu propósito, quando eu estou aqui conversando com você, qual que é? Né? É refletir sobre o que a gente trabalha, pensa, estuda e o quanto que isso pode ajudar outras pessoas a não passarem por situações que nós passamos que não foram legais ou a transformarem em coisas ainda melhores, né? Aqui a gente está dando uma dica. De repente, vou até dar um nome para um podcast, não sei se existe ou não, tá? Mas que eu tenho pensado, como eu não vou fazer, não vai dar tempo de fazer agora na minha agenda, vou passar para frente. Vamos criar Aí, um podcast falando das empresas que têm, para falar só sobre responsabilidade social, sobre as questões realmente importantes dessas empresas em geral, e vamos chamar de razão social. Não é assim que a gente chama as empresas? Qual é a razão social dessa empresa? Não precisa ser um nome, mas pode ser o propósito do podcast, né? Assim como aqui o caso do Lucas e do Alexandre é contar histórias que não tem como a gente não se envolver, não tem como a gente não se transformar, mudar os nossos conceitos e, mais do que isso, os nossos pré-conceitos ao ouvi-las. Então, acho que é por aí. A pergunta é, o que eu estou criando muda de alguma forma quem está ouvindo? Talvez seja isso. Muito legal. Então, duas dicas hoje, né? Uma dica que nós já demos do podcast. Como é que é o podcast? Histórias para ouvir lavando louça. O podcast é Histórias para ouvir lavando louça. E tem o Histórias de Terapia, que está em todas as redes sociais, né? É o mesmo canal e que as pessoas podem acompanhar trechos. São sempre relatos, né? Então, de toda forma, você pode fazer qualquer coisa acompanhando os conteúdos deles, porque o que importa é o que está sendo contado ali e estabelecida essa escuta. Mas é o Histórias para ouvir lavando louça. E eu vou colocar de novo a capa do livro aqui, A História do Outro Muda a Gente, que acabou de sair também, e é um complemento, né, do trabalho que eles vêm fazendo. E tem sorte o Lucas e o Alexandre, porque quando eu vou lavar a louça, todo mundo vai ver televisão, ninguém fica conversando comigo, todo mundo se manda com medo que eu peça para me ajudar a enxugar, né? Mas, então eles têm sorte que um fica ouvindo o outro, eu não tenho a mesma sorte. Você falou isso, eu quero dar uma terceira dica para quem estiver pensando, a gente vai virar, não é um curso de podcast não, porque tem muita gente fazendo isso, fazendo bem, podcasters inclusive, aí os nossos amigos, mas não é um curso aqui não, são reflexões. É uma coisa que tem acontecido muito nos nomes dos podcasts e felizmente, porque houve um tempo em que tudo era alguma coisa cast ou tudo era um pod alguma coisa. O Pode Perlim Pim Pim, né, para falar de histórias infantis. Mas tudo bem, não é um problema isso. De toda forma, hoje o podcast está estabelecido, não há mais essa necessidade, acho, né? Então a gente tem podcasts que estimulam que você ouça em um determinado momento do seu dia. Por exemplo, eu vou ouvir notícias, que tal fazer isso no café da manhã? Eu vou buscar uma história para dormir? Que tal histórias de crimes para dormir? Era melhor histórias de Ninar, histórias da Carochinha. Aí tem histórias de Ninar para garotas rebeldes. Aí estamos falando de propósito, né? Eu vou lavar louça, que tal ouvir histórias enquanto lavo louça? Então, colocar isso no nome do podcast é uma sugestão. Se a pessoa vai ouvir em qualquer outro horário, né? Não importa muito. Tem o Academia CBN, que o Mário Sérgio Cortella... Não tem nada a ver com academia. É outra academia. É para exercitar o músculo da mente. Mas é isso, eu acho que é outra dica.
Histórias enquanto tomo banho, tem? Olha, não procurei. Provavelmente tem, vamos procurar. Vamos Mas procurar, tem que mas ser olha, curtinho, hein? Gente, tem que ser curtinho para economizar água. Não me vem boa com sacada. não me vem com a história enquanto eu tomar banho de 15 minutos, não, hein? Ó, é o tempo de uma Olha, música, 3 vamos minutos. mudar o nome do nosso quadro. Vamos dar uma dica É. só de podcast de 3 minutos. Histórias para você ouvir tomando banho. Não Vamos. tem Essa nada a ideia é ver com nossa, banho. ninguém pega, hein? Não, Essa ideia ninguém é está nos nossa. ouvindo. Ainda bem, estamos conversando Aquela aqui, ninguém está nos razão ouvindo. social vocês podem pegar, mas essa é nossa. Pois é isso aí. Histórias para ouvir enquanto tomo banho, tá bom? Muito bom, muito bom. Abudi, grande abraço. Semana que vem você está aqui de volta, hein? Maravilha, um prazer. Um abraço. Um Até abração. semana que vem. Valeu. Gente, Histórias de Tomar Banho é nosso, hein? É nosso. Vamos Até semana processar. que vem. Tchau. Tchau.